queria convidar você, neste momento, para abrir a palavra em Hebreus 10, 19 a 25. Diz assim, Hebreus 10, capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. O dia com D maiúsculo. Deixei, pessoal da multimídia, do controle da transmissão, eu deixei uma imagem, mandei por e-mail da multimídia, e-mail da Nova Vida Atos, viu, Soraya, Alana, uma imagem para ser colocada aí no meio da pregação, durante a palavra, tá? Tem uma imagem lá no e-mail. Nós temos refletido esses últimos dias, essas últimas palavras, últimas mensagens, domingo, quarta, domingo, temos vivido o que o nosso calendário chama de Semana Santa. E quer queira, quer não, nós nos lembramos sim da morte de Jesus Cristo, porque a Semana Santa nos leva a refletir sobre isso. Muitos refletem sobre isso. O Brasil tem um feriado, mas nós, especificamente, da igreja evangélica, nós refletimos sobre isso constantemente. Temos a Santa Ceia, que nos lembra a morte de Jesus. E nós precisamos refletir sobre isso constantemente, porque o Senhor, Ele fez isso por nós. Nós precisamos entender isso. E eu me deparei esses dias conversando com alguns colegas que não estão na igreja, pelo menos na nossa igreja. E eles conhecem a Deus, conhecem a Cristo, mas não entendem o plano da salvação. Eles não entendem por que morte de cruz, por que Cristo morreu. E o que é que está acontecendo? Precisava disso tudo. Por que Ele morreu? E por que isso tudo aconteceu? E eles ficavam me perguntando. E muitos também não têm essa noção. E ultimamente a gente tem refletido e cantado canções muito assim sobre nós. Eu quero, Senhor Deus me dá. Entre na minha casa. E ultimamente nós, na palavra, eu digo nós, assim, nós, igreja evangélica brasileira. Ultimamente nessas palavras o Senhor nos lembra o seguinte: começou pela palavra da Alana, depois veio pela palavra do pastor Timóteo, depois veio pela palavra do pastor Walter, e todas elas, ao mencionar sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, todas elas mencionaram um detalhe, que o véu se rasgou. O véu se rasgou. E o véu se rasgou. E se você for ver em Marcos 15, 38, não precisa abrir, mas durante aquele momento onde Jesus estava na cruz,
Marcos 15, 38 registra o seguinte: o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Poderia ser nesse sentido, né? Da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, mas ele disse, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. De alto a baixo. Foi assim que o véu se rasgou. E Êxodo, ele fala sobre o véu. Êxodo 26, 31, 33. De 31 a 33. Você pode se perguntar, que véu é esse? E a Bíblia fala sobre o véu do templo de Jerusalém. Mas se você for perceber, no tabernáculo também tinha um véu que separava o lugar santo do santo dos santos, o lugar santo do lugar santíssimo. E o tabernáculo, ele simbolizava coisas celestiais. E ele tinha um lugarzinho para cada coisa. E cada lugar reservado, ele tinha um nível de acesso. Então, alguns poderiam entrar no tabernáculo, poucos poderiam entrar no Santo dos Santos e pouquíssimos no Santíssimo Lugar. E o que é o véu? Se você for para Êxodo 26, 31 a 33. Êxodo 26, 31 a 33. Se você puder, abra a sua Bíblia e se quiser, você já marca que esse trecho fala sobre o véu, esse véu que tanto nós cantamos, esse véu que foi registrado em Marcos 15, esse véu que foi rasgado, ele fala sobre o véu. Êxodo 26, 31 a 33 diz assim: fará também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido com querubins. O farás de forma de obra artística. 32. Suspendê-los-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. E os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então nós cantamos, né? O véu já se rasgou, o caminho você trilhou, não é isso? Ou então nós cantamos: além do véu eu quero estar. Não é isso? E inúmeras músicas. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Tá? Essa imagem, ela não é para ser mostrada agora, tá? Ela é na segunda parte da mensagem. Mas tudo bem. Já já a gente vai chegar lá no detalhe do detalhe. A questão é que nós cantamos sobre isso. Foi pregado sobre isso. O véu se rasgou. Ai, que lindo, né? O véu se rasgou. Mas poucas pessoas entendem a dimensão do que foi esse portal que foi aberto para você. Você já pensou também qual foi já refletiu sobre o caminho que Jesus fez até aí para rasgar o véu para você? Até chegar nesse momento que ele rasgou o véu, Jesus passou por um árduo caminho. Ele estava no seu trono. Em conversa com o pai, eles decidiram: vou descer. Pai, eu vou. Aí o pai disse: tu vai mesmo, eu vou te mandar. Ele: eu vou. O Senhor mandou profetas, o Senhor mandou pessoas para conscientizar o homem, a humanidade. E o povo dele rejeitou seus profetas. Até o momento que o Senhor manda seu próprio filho. Seu filho, com todos os atributos de um Deus eterno, estava
tudo bem por lá, ele troca a eternidade por esse momento que nós passamos aqui, ser limitado ao tempo, ser limitado ao espaço. Ele nasce aqui nesse mundo, há milhares de anos atrás. Ele vem trazer alguma coisa para mim e para você. Ele vem trazer e dividir a humanidade, ele vem dividir a história, ele vem impactar a humanidade. E ele veio, e ele escolheu não chegar como um profeta, nem como um grande, poderoso rei. Ele chegou simples, filho de um carpinteiro, e tudo que ele conquistou, toda a glória que foi manifestada por ele, não veio de aparência, não veio de poderes, de dinheiro. Tudo que o mundo prega, que o sistema mundano pregava, todos os valores que existiam na época, que os reis eram os melhores, quem tinha dinheiro era o melhor, quem tinha uma boa aparência era o melhor, e tinha vários tipos de organização de valores, separação de vidas, injustiças. Jesus veio combater tudo isso, e ele desce e começa a sua jornada. 33 anos, limitados aqui na terra, mas ilimitados porque ele era Deus, manifestado na carne. E ele começa a abençoar vidas, ele começa a libertar vidas, porque se você for ler, e o pastor Walter leu, profecias sobre ele, sobre a morte dele, sobre a missão dele, ele veio cumprir tudo aquilo. Ele veio para libertar, ele veio para curar. Ele não veio primeiro para as famílias ricas daquele lugar. Ele não veio para a nação mais rica. Ele veio para libertar e abençoar os pobres, aqueles que choravam. Ele veio para curar os cegos, libertar os cativos da prisão. Ele veio para libertar homens que estavam em prisões também espirituais, endemoniados, aqueles que estavam em um nível de opressão tão grande que virou possessão, e eles já não tinham domínio sobre o próprio corpo, mas Jesus chegava e com toda a sua autoridade ele expelia os demônios que já controlavam aquelas pessoas. Jesus foi, e Jesus suou, ele sentiu calor, ele sentiu frio, ele dormiu mal, dormiu bem, ele subiu a montanha, ele desceu, ele andou de barco, e teve uma hora, que chegou a hora dele, e um dia antes foi para o Getsêmani, e orou, suou sangue por mim e por você, voltou, os discípulos estavam dormindo, disseram: rapaz, vamos orar, amanhã será o dia, e ninguém entendia. E no outro dia ele se entregou por mim e por você. Ele não foi capturado. Ele se entregou por mim e por você. Era o plano. Esse era o plano. E eles o pegaram. E eles cuspiram no rosto de Jesus. Rasgaram suas vestes. Colocaram a coroa de espinhos. Deram chicotadas nele. A sua pele começou a se rasgar aí. Antes de rasgar o véu, rasga-se a carne do Filho de Deus. Nós que rasgamos a carne do Filho de Deus. E você vê, no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, que começou a ser destruída, rasgada, pelo próprio sol da época, pela própria modo de vida, missão que ele escolheu, mas por mim e por você. Mas intensamente naquele dia, quando ele levou chicotadas, quando desnecessariamente ele foi sofreu um super bullying naquela época. Pegaram coroas de espinho e jogaram na cabeça dele, eles pressionaram na sua cabeça e sangue já jorrou aí.
a sua pele já começou a se rasgar aí. Cuspiram na cara dele, andou com a cruz nas costas, todo já tendo apanhado, tendo levado chicotadas. Aí chega a cruz, chegou o momento da cruz. Estendem aquelas mãos que curaram e jogaram cravos nas mãos e nos pés. Os pés que se dirigiram até cidades que ninguém nunca ouviu, até vidas que você nem imagina. O Senhor chegou com esses pés e com essas mãos Ele curou. Assim como Ele tem chegado em casas que a gente nem imagina, tem curado vidas que a gente nem imagina. E são essas mãos que são feridas por nós. E eu descobri nesse período que, e falando também para meus amigos, nós não passamos de ladrões, né? Aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus, representa todos nós. A gente tem que decidir de que lado nós estamos. Ambos os lados são ladrões, ambos os lados são pecadores. No meio, Jesus, que não tinha pecado nenhum, estava morrendo ali por nós, de graça, como diz aqui no Nordeste, e é pela graça dele, pelo amor dele. Deixa que um ladrão não acreditava que ali do lado dele tinha Jesus, e o outro acreditava. E nós precisamos decidir quem nós somos. Eu quero lhe dizer que o fato de você estar na igreja não significa que você não tem pecado. O fato de você estar numa família evangélica, uma família que crê em Deus, uma família cristã, não significa que você não tem pecado. Todos nós somos culpados pela morte de Jesus. Todos nós fomos a mão que bateu no martelo. Todos nós somos aqueles ladrões que estávamos do lado de Jesus também, porque nós somos pecadores. Mas eu escolho ser aquele que, apesar de ser pecador, apesar de ser reprovado pela sociedade, por Deus, mas eu creio em Deus, eu creio na graça dele. E aquele ladrão, naquele último momento, disse: Senhor Deus, lembra-te de mim. E ele disse: olha, hoje mesmo estarás comigo. E a questão é essa: se você vai querer estar com Deus ou não. Você quer estar com Deus ou não? E tudo começa aqui. Se aqui você não quer estar com Deus, por que o Senhor acha que você vai querer estar com Ele lá, na glória? Se aqui você não quer ficar com Ele, se aqui você quer ficar no mundo, se aqui você quer viver nesse sistema maligno, não quer nada com Deus, por que o Senhor acha que você vai querer ficar com Ele lá, a eternidade com Ele? Ele vai dizer assim: tudo bem, você não quer ficar comigo, então existe um lugar reservado para quem não quer ficar comigo. E imagine, o inferno não precisa de fogo, o inferno não precisa de nada. O fogo vai aparecer lá, porque a ausência de Deus é horrível. Um ambiente sem Deus é horrível. Por mais que ele comece tão organizadinho, imagine uma Dubai, né? Coisa linda. No final, ele vai parecer um cenário pós-apocalíptico, porque onde tem pessoas que não vivem a presença de Deus, não vivem os valores de Deus, vive uma humanidade perdida, desorganizada, uma humanidade doente. E ela mesma vai se oprimir, se auto-oprimir. Não sei se você entende isso. O fato é que Jesus, ele te pergunta: você quer ficar do meu lado ou não? E o ladrão diz: eu quero ficar do meu lado, do seu lado. E aí o ladrão já garantiu a eternidade do lado daquele que é eterno. E para a gente começar por aqui o nosso caminho, aqui na terra, a gente precisa entender que a gente precisa seguir esses valores eternos, valorizar os valores eternos do Senhor. E aquele ladrão parecia que estava atrasado, chegou atrasado, mas o Senhor abençoou e ele conseguiu entrar no reino de Deus, porque ele valorizou o que era eterno, e ele entendeu que o eterno estava do lado dele.
O outro não, ele queria a terra. O outro queria a terra e ele disse: Senhor Jesus, se você é rei mesmo, se você é Deus, livra a gente, todos nós. Ora, se Jesus quisesse livrar, ele teria livrado desde o início. Os soldados chegaram, Pedro pegou uma espada e arrancou a orelha de um soldado, Jesus botou de volta, disse: não é aqui. O Senhor Jesus poderia deixar todo mundo surdo, cego, ele poderia ter, com uma ordem, anjos poderiam ter salvado ele naquele momento onde foram capturar Jesus. Quando colocaram uma coroa de espinho, ele poderia ter transformado essa coroa numa granada, e aqueles espinhos poderiam chegar em cada pessoa que fez mal para ele. Quando cuspiram na cara dele, o Senhor que abriu o mar, ele poderia ter transformado esse cuspe em uma grande corrente que arrastaria todos aqueles algozes. Ele poderia ter feito muita coisa, mas ele escolheu morrer por mim e por você. E uma coisa curiosa aconteceu: o véu se rasgou. O véu se rasgou. E esse foi o caminho que Jesus trilhou, e o véu se rasgou. Aí chegou a hora do véu se rasgar. E a gente tem cantado muitas canções: essa casa é a sua casa, Senhor Deus, entra na minha casa, pode entrar, como se a gente fosse bonzinho e dissesse: olha como é legal, Senhor, estou deixando o Senhor entrar. Como se a nossa casa não fosse desorganizada, como se a nossa casa não fosse suja, como se a nossa casa não precisasse de um trato. Parece que a gente está recebendo uma pessoa, a gente organizou a nossa casa e recebendo a pessoa para bater um papo e ir embora. Quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou jantar contigo, vou entrar na sua casa, Zaqueu ele sentiu mal, porque ele estava longe de Jesus, ele estava lá em cima da árvore, mas sabia quem ele era. Eu sou pecador, eu não sou merecedor. Aquele homem também, quando Jesus disse: olha, eu vou curar, vou até a sua casa, ele disse: não precisa, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Eu creio que o Senhor cura daqui, e o Senhor curou dali. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos da visitação do Senhor na nossa casa, no nosso coração. Mas pela graça dEle, pelo amor dEle, Ele chega até cada um de nós, até cada casa, cada lar. E a gente canta tanto, né? Senhor Deus, entra na minha casa. E nós pregamos aqui, e não vamos também deixar de pregar, que esse é um momento, um momento incrível, um momento desafiador que nós estamos vivendo esses 2 anos, onde nós repensamos o nosso conceito de igreja, de o que é igreja de verdade. Porque se nós não estamos reunidos presencialmente, ainda é igreja? É igreja. Se você está no seu lar, ainda é igreja? Atos, as igrejas se reuniam nas casas, porque o Senhor já tinha estabelecido que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Esses templos e os tabernáculos, eles foram destruídos, mas o verdadeiro templo do Senhor somos nós, é você. E o Senhor formou a igreja, e a igreja é isso, e nós cantamos sobre isso. A igreja é o corpo vivo de Deus, e o pastor Timóteo falou sobre isso, que é a igreja. Que igreja é essa? E a instituição mais maravilhosa aqui do mundo é a igreja. Não estou falando da religião, estou falando do corpo de Cristo, que ele pode ser entendido como aquele corpo universal de todos aqueles no mundo que invocam ao Senhor e que esperam por Ele, e que, como está escrito aqui no trecho que a gente leu, aqueles que se congregam, aqueles que se aproximam, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele fala do dia, o D maiúsculo, o dia que o noivo voltará e vai receber a igreja, vai tomar a igreja, e ele sabe que a igreja agora está sendo preparada, e nós estamos aqui, adornando a igreja, e você faz parte desse papel. E essa igreja universal, todo mundo que invoca ao Senhor,
e também manifestada nas igrejas locais, pequenas igrejas, grandes, urbanas ou no interior, igrejas, pessoas que de coração limpo, de coração verdadeiro, adoram o Senhor e querem fazer alguma coisa por Ele, e querem, como a pastora Alana pregou, né, querem preparar o corpo de Jesus, né? E aí, aquela mulher foi lá para preparar o corpo, para zelar pelo corpo, né, que já estava morto, e descobriu que estava vivo. E a igreja é essa, que quer fazer coisas pelo Senhor, e nós descobrimos que Ele está vivo, e Ele vive em nós. A igreja precisa estar viva, amém? E a gente tem cantado, e é muito perigoso às vezes a gente cantar sobre isso. Eu quero, Senhor Deus, entra na minha casa. Pode cantar, mas entenda que o privilégio não é do Senhor, é seu, quando Ele entra na sua casa. Em segundo lugar, quando Jesus morreu na cruz, Ele rasgou o véu, não foi para Ele entrar na sua casa, mas para você entrar na casa dEle. E aí, vem a história do templo do Senhor. O Senhor nos deu acesso ao Santo dos Santos. Ele sim disse, entra na minha casa. Ele sim disse, és bem-vindo aqui. Porque na nossa condição, sabe, vestes rasgadas, fedendo, Ele nos chamou do jeito que nós estávamos. Ele chamou aquele ladrão do jeito que ele estava. Claro, crendo que nós, a partir daquele momento, estaríamos ligados nele e absorvendo todos os valores do Senhor e começando um processo de estar voltando a aparecer com a imagem dele. A imagem que ele imprimiu em nós desde o início, que foi perdida ao longo do curso da humanidade. Ele veio imprimir novamente em mim, em você. Mas o que é esse véu? Como nós vimos aqui em Hebreus 10, o autor de Hebreus associa o véu à carne, ao corpo de Jesus. Mas se você for ler Êxodo, você vai ler sobre um véu que separava, Hebreus 26, 33, o véu separava o lugar santo do santo dos santos. E nesse aspecto, o véu simboliza uma separação, uma divisão. E aí nós temos vivido um período de separação, não é isso? Nós temos vivido esse período onde nós somos separados fisicamente dos outros, que se chama de isolamento social. E aí vem aquela polêmica, e pode, não pode, governador pode, presidente pode. O fato é que existe esses programas governamentais, claro, para o nosso bem, rígido isolamento, para que não haja um problema maior no campo da saúde. O fato é que nós descobrimos que depois de 2 anos de isolamento, eu descobri que a distância física é o menor dos nossos problemas. Vendo aí como as coisas estão acontecendo nas casas, como as casas estão vivendo, como as famílias da igreja estão vivendo, o isolamento físico é o menor problema. É o menor problema. A maior barreira não é a distância física entre eu e você. Nós construímos barreiras invisíveis. Somos nós que construímos essas barreiras. Nós cantamos aqui, muralhas vão cair. Que muralhas são essas? Nós já falamos sobre muralhas, né? Que nós levantamos muralhas entre nós mesmos, você com o outro, você levanta muralhas. Você pode levantar muralhas, barreiras entre você e o Senhor, e você pode levantar muralhas, barreiras entre você e você mesmo, quando você não se aceita, quando você se reprova, e você mesmo não gosta de você mesmo, e você tem uma barreira entre você e você. E aí, quando você tem essa barreira, você acaba reprovando os outros, para tentar colocar os outros
do tamanho que você acha que você é, né? Você se diminui e quer diminuir todo mundo, e fica apontando para todo mundo. Você já viu gente assim? Às vezes, é ela que se acha baixa e quer que todo mundo seja baixinho igual a ela. Mas o Senhor vem para nos salvar, para nos convidar para entrar no Santo dos Santos, para nos levar para cima, arrastar para cima, como diz o outro, como diz aqui na Nova Vida. O Senhor quer te arrastar para cima, o Senhor quer te fazer grande, porque os planos de Deus são maiores que os nossos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O fato é que a maior barreira não é a distância. E aí, engraçado, a gente estava junto, mas estava separado, né? Quando a gente estava no presencial, todo mundo morava junto, mas trabalhava, saía e tal. E aí, quando chegou o isolamento social, muitas famílias ficaram perto, mas aí se separaram. Vai entender? Já percebeu isso? Quando estava separado, estava junto, mas quando estava junto, ficou separado. As pessoas não estavam preparadas para ficarem tão juntas assim. Por quê? Porque o distanciamento físico não era o maior problema nosso. E a igreja? Pessoas vinham à igreja. Estavam aqui e nós víamos as pessoas. Parecia que cria, parecia que adorava. Mas não, ela estava aqui, mas não estava aqui. Estava perto, mas estava distante. E o Senhor já sabia, porque o Senhor lê corações, mas a gente não sabia porque a gente não conseguia ver. Talvez por algumas obras que nós não víamos, né? Ou ousadias que não víamos, pessoas que ainda ficavam paradinhas, de perceber que existia ainda um trabalhar de Deus na vida delas. Mas elas estavam aqui, que bom, e achávamos que isso já era bom. Mas teve gente que, quando ficou distante, fisicamente melhorou. Ficou mais perto, ficou distante, mas ficou perto. Porque descobriu, sabe? A ficha caiu. E aí ela descobriu que a distância, ela não é fundamental, a distância física. E que o Senhor, Ele está perto. O Senhor está perto. Não precisa nem gritar muito. Pelo Senhor, a mão dele já vem e se estende para você. Quando Pedro estava lá, andou sobre o mar, Jesus chamou e Pedro mergulha, estava afundando, grita por Jesus, lá vem a mão de Jesus, puxa Pedro de volta. O Senhor, Ele está perto. Nós somos preparados pelo Senhor para ficarmos perto uns dos outros. E Hebreus diz, olha, não deixe de congregar, não deixe de estar perto. E quando o Senhor fala perto, não é somente fisicamente. A igreja, naquela época de Atos, elas estavam pulverizadas nas casas. Tinha um pouquinho numa casa, porque não podia ser igreja na rua, porque eles capturavam. Lá estavam eles nas casas. Ninguém estava reclamando. Ninguém estava... e nem tinha internet. Mas engraçado, Pedro estava na prisão. A igreja começou a orar, e diz Atos, a igreja orou intensamente, crendo que o Senhor estava perto. E eles estavam orando, pastor, e aí tal, aí toca a campainha, né? Se é que tem campainha, é Pedro tocando lá, aí a mulher vai atender e vê Pedro. Mas Pedro, a gente estava orando por ele estava na prisão, aí saiu correndo, nem abriu o portão, ele saiu correndo de volta, pode perceber, está lá registrado, ela saiu correndo, não abriu o portão. Ei, Pedro, por que tu não abriu o portão, mulher? É ele? Ela volta e abre o portão, todo mundo entra, o pessoal ficou pressionado. Como foi isso? Aí Pedro explica, não sei. Um anjo apareceu e tal, e falou como foi que o Senhor libertou Pedro. A igreja estava perto, o Senhor está perto, o Senhor está perto de você. Esteja perto um do outro. Busque maneiras de estar perto. E a primeira maneira de ficar perto é na oração. Dobre os joelhos pelo outro. Ore pelo outro, interceda pelo outro. E a partir daí o Senhor fará milagres na sua vida e na vida dele. O Senhor poderá usar você para abençoar a vida dele. Começar pela oração. E depois você pode ser as mãos de Jesus nesse lugar. Você pode ser os pés de Jesus nesse lugar. Porque nós estamos perto, e o Senhor nos faz perto, o Senhor nos faz congregar
mesmo em tempos de distanciamento social. Você entende isso? Engraçado é que o Senhor veio para mudar o mundo. E será que o mundo mudou? E o meu amigo me perguntou, e aí? Mas salvar de quê? Ele não entendia que o mundo estava numa situação muito ruim, não. Para ele tá bom, para quê? Eu não preciso de alguém que me salve, porque eu não estou correndo perigo. E um certo pregador famoso disse, o mais difícil não é falar de Jesus, o mais difícil é convencer as pessoas do pecado. Convencer as pessoas que estão cegas e não acham que estão mal, não acham que estão sujas, não acham que estão fedendo, não acham que precisam trocar suas vestes, acham que o seu caso está tudo bem, e algumas delas acham que convida ao Senhor, o Senhor vai entrar, está tudo bem, acham que está tudo bem com o Senhor, o relacionamento está legal, não é porque o Senhor fica distante mesmo, a vida é assim, Ele deixa a gente viver, e Ele lá no lugar dele e a gente no nosso, a gente quer assim, acha assim, tem muita gente que acha que a vida é assim. Mas o mundo mudou. Existe uma palavrinha que está na moda, diz que o mundo muda ligeiro. Eles chamam de mundo VUCA. Não sei quem já ouviu falar do mundo VUCA. Que o mundo é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. O mundo é volátil porque ele muda rapidamente, né? E tem muitas tecnologias chegando e muitas coisas acontecendo. E essa volatilidade traz uma incerteza. Essa matéria de administração, para o líder tomar a sua decisão. E muitas vezes é incerta mesmo, a decisão é incerta, é complexa, e o mundo é complexo mesmo. E tem a história da ambiguidade, né? Duas coisas parecem estar certas, ou então uma coisa parece ter dois sentidos, porque o mundo é assim. Mas o mundo muda, e tem mudado. Mas será que tem mudado para melhor? Tem coisas que não mudaram, ou tem coisas que mudaram para pior. E esse tempo todinho, aqueles que não entenderam a mensagem da cruz, aqueles que não entraram no Santo dos Santos, correram um grande risco de ficar do mesmo jeito ou mudarem para pior. E aí eu lhe convido a ler Isaías 59. Isaías 59 é uma leitura de Deus sobre a humanidade. Isaías 59 é a resposta que você deve dar a quem pergunta, e aí, salvar de quê? Isaías 59. Anote aí. A confissão da maldade nacional. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. Deus está perto. O seu ouvido não está surdo, que não possa ouvir. Deus ouve. Mas o que é que está acontecendo? Aí, separação. Olha aí. O que é que nos separa do Senhor? Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Eu vou repetir. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, as nossas. E os seus dedos de culpa. E os seus lábios falam mentiras. E a sua língua murmura palavras ímpias. Parece que ele está falando sobre o Brasil, né? Ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, fake news. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra. Tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre. E de um ovo esmagado sai uma víbora. Esses são os produtos de uma sociedade doente. Suas teias não servem de roupa.
Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. O que nós fazemos enquanto humanidade não serve para nós mesmos. Nós estamos destruindo a nós mesmos. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Os seus pés correm para o mal. Os pés que corriam para o bem, os pés de Jesus, foram cravados. Mas os pés que correm para o mal estão livres. Ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho de paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós. A retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir mentiras que os nossos corações conceberam. Sabe quantas pessoas falaram contra o Senhor, contra a igreja, mentiras que destruíram, que dividiram, pessoas que saíram de perto do Senhor por causa dessas mentiras. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância. A única coisa distante aqui é a retidão das nossas vidas, das vidas daqueles que não creem em Deus, tá? Pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Sabe, a gente vive numa sociedade onde fazer o bem é errado, fazer o mal é certo. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança, envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merecem. As ilhas, a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Ele virá. Ele virá. E o Senhor Jesus veio. E Ele veio para mostrar que nós somos isso aqui. E Ele abriu, rasgou o véu, abriu o acesso a Deus para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Aí o Senhor diz: quanto a mim, esta é a aliança com eles. Essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. O Senhor, por mais que nós sejamos, primeiro nós somos esse lixo aqui, que foi descrito aqui em Isaías 59. Essa é a humanidade. Eu acho que nenhuma nação se livra dessa descrição. Mas o Senhor dá uma saída. A saída não é a ciência, a saída não é a vacina, a saída não é a cura da Covid. Que a gente pode fazer um jejum contra a Covid, a Covid pode ficar boa. Mas se a gente não tirar a corrupção das nossas almas, a maldade das nossas mãos, a mentira dos nossos lábios, outras Covid chegarão. Há quem diga que os espinhos são as consequências do pecado. E quando a Bíblia fala sobre espinhos, fala sobre alguma pessoa ou alguma nação
que deu lugar ao pecado, e os espinhos são a manifestação do pecado. Então, Covid-19 vai embora, vai vir a Covid-20, 21, 22, espinhos que vão nos machucar novamente, porque nós somos cruéis, nós somos errados, nós precisamos do Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Isaías 59, ele nos dá essa leitura de quem nós somos. As músicas são muito limitadas, as canções, e muitas vezes a gente canta, Senhor Deus, entra na minha casa, Senhor Deus, seja bem-vindo, mas nós estamos muito sujos, nós estamos precisando de uma lavagem completa, e o Senhor morreu por nós, e as nossas vestes são lavadas pelo sangue dele, as nossas vestes ficam puras. Significa que ele promove em nós santidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso já está na sua família? Isso já está na sua vida? Se não está, você precisa entrar de novo no Santo dos Santos. Você precisa, com ousadia, buscar a presença do Senhor e esperar. Porque muitas vezes, você entra na presença do Senhor, vê a glória dele, mas também você vê quem você é. Porque a nossa régua não está do nosso lado. A nossa régua está lá em cima. E como foi pregado aqui, a pedra, ela veio como referência, a pedra angular. Mas ela pode ser a pedra de tropeço, porque ela é a nossa referência. A nossa referência já veio e nós matamos. A nossa referência já veio, curou, libertou, e nós cravamos suas mãos numa cruz. Essas mesmas mãos que curaram, as mesmas mãos que libertaram, os mesmos pés que correram e salvaram pessoas que estavam sendo injustiçadas, foram cravados numa cruz. Fomos nós. E nós precisamos de correção. Nós precisamos de santificação. E Jesus, ele rasgou o véu para te levar ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar. E você me pergunta, aí vem a segunda parte, o que é Santo dos Santos? Que acesso é esse? O véu se rasgou, eu não estou bem. Isaías 59, sou eu. Como ficar bem? E o que é que tem do outro lado do véu? O Santo dos Santos. Lugar santíssimo. O lugar íntimo, também chamado. Aí você pode apresentar aí a imagem. Tabernáculo. Vários compartimentos. Vários compartimentos. O compartimento maior, algumas pessoas tinham acesso. O intermediário, que era o santo lugar, apenas os sacerdotes. E existia um lugar reservadíssimo, o lugar íntimo, Santo dos Santos. Esse lugar, a ele poucas pessoas tinham acesso, só os sumos sacerdotes, certo? Os sacerdote que está acima do sacerdote, só ele pode. Agora, acesso livre? Não. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santo lugar, porque esse santo lugar simbolizava a presença de Deus, e a pessoa que entrava lá desavisada, sabe o estagiário que entrou lá na sala, era fulminado, porque era a presença de Deus. Você entrar na presença de Deus do jeito que você está, não é legal. O Senhor, ele veio fazer um tratamento na tua vida, para te transformar numa pessoa especial, e abrir lugar, abrir espaço, abrir caminho, rasgar o véu para que você entre na presença de Deus. E quando você está em um momento como esse, em uma live simples como essa, em um culto simples como esse, você está buscando a presença de Deus. Quando você está no seu quarto simples, e ninguém está vendo, você está buscando a presença de Deus. E por meio do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, daquele que não tinha pecado, aquele que não fez nada de errado, que morreu por mim e por você, aquele que é justo, que é íntegro, que é puro, é pelo sangue dele, pela graça dele, pelo amor dele, é que você consegue entrar hoje na presença de Deus. E muitos estão desprezando a presença de Deus.
Muitos desprezam a presença de Deus. O Senhor abriu, rasgou o véu. A jornada tão árdua, tão difícil para você. Você não quero entrar aí não. Eu escolho ficar aqui fora. E nós cantamos. Nós cantamos assim: eu vou subir no monte, que muitos desistiram, quero estar lá. Você consegue cantar isso de verdade? Porque muitos desistiram. Muitos dizem assim: vai Moisés, vai pastor Walter, vai dona Linda, vai fulano, eu fico aqui, eu estou bem aqui. E aí cada um com seus pecados, né, que nós brincamos, ursinho de pelúcia, aqueles pecados de estimação, não querem soltar e querem ficar do lado de fora. Mas para entrar no Santo dos Santos, você precisa largar. Você precisa rasgar as suas vestes. E como diz a palavra, você precisa rasgar o seu coração. O Santo dos Santos é esse lugarzinho aí, depois do véu. O véu, a gente chama véu, parece uma coisa, né? Aqui no Ceará chama véu, você pensa aquele véu de muriçoca, né? Bem fininho, cortinado, né? Não, o véu era grosso. Para aquele véu se rasgar, não era uma coisa comum, não. O que aconteceu foi uma maravilha, uma coisa incomum. Assim como a terra escureceu durante 3 horas, terremotos ocorreram, e o véu se abriu. Ali foi algo incomum. Aquele véu não se rasga, porque ele ficou ruído, aí foi uma formiga apareceu e rasgou. Não, o véu era grosso. E o véu se rasgou. E para ele rasgar, o Senhor Jesus, ele trilhou um árduo caminho. Para ele rasgar o véu, é para você entrar na casa dele. Você entende isso? Aí eu queria levar você. Você entende que não havia uma aproximação plena. As pessoas não tinham acesso direto. Aí ia ser por meio de sacerdote ou do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, levava um cordeiro e precisava fazer isso do ano. Agora Jesus fez isso uma vez, por mim e por você. É por isso que é sobre isso, é sobre isso que nós falamos toda Santa Ceia. É isso que nós celebramos. É a morte de alguém que morreu por nós pecadores, vis pecadores. Então, agora é a parte boa, a promessa. Jeremias 31, ele fala sobre a promessa de Deus. E olha que não é tão boa não, porque lá estamos nós vacilando de novo. Jeremias 31. Jeremias 31. Eu não sei se eu passei isso aí para a equipe, mas não tem problema. Eu vou ler aqui desse lado. Jeremias 31. Aí eu gostaria que você anotasse também, se você é de anotar. Esse texto ele é revelador. Nós já lemos aqui em algum momento 31, tá? Jeremias capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Entenda, nova aliança com a comunidade de Israel, comunidade de Judá. Aí, nova, então, como era antiga? Antiga era assim: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. E na minha Bíblia, a tradução dessa palavra Senhor é marido. E na minha Bíblia, minha segunda Bíblia aqui, que é em outra versão, é a Ara, diz que apesar de eu ter desposado, eu salvei, né? Estendi minha mão, salvei, desposei, e esse povo, como se fosse a esposa, ele é o marido, e ele pediu em casamento, deu uma aliança, salvou de onde ela estava, que não era um bom lugar, casou com ela, uma aliança, fizeram uma aliança, e ela simplesmente o deixou. Ela desfez a aliança do lado dela. Quem é ele? A comunidade de Judá, a comunidade que está descrita aqui no versículo 31. Que era o povo daquela época, era o povo de Deus daquela época.
que é que o Senhor podia fazer? Ele podia dizer, não, vou procurar outro povo. Ele poderia dizer isso. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor programou um recomeço. Sabe, um casal amigo nosso, assim, com grande alegria, um casal de amigos nossos, casou, aí depois eles tiveram um probleminha, aí depois esse casal recomeçou. Foi tão bonito entender que eles estão novamente com a aliança renovada, e era uma segunda aliança com as mesmas pessoas. Eles não buscaram outros, eles quiseram estar unidos novamente. E o Senhor, ele procura uma nova aliança com a igreja dele, mas é com a mesma. E ele diz assim, eles quebraram a minha aliança, apesar de eu, marido, né, ter desposado e tal. Aí ele fala no 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, 2 pontos. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Sabe, não é somente o sumo sacerdote que vai entrar no Santo dos Santos e ver toda a glória do Senhor, não. Agora, depois de Jesus, o véu foi se rasgado, você pode entrar lá. Além disso, Jesus ele subiu e deixou o Espírito Santo, que ele revela a glória do Senhor para mim e para você. Então, 2 coisas nós desprezamos: entrar na presença de Deus, o véu está rasgado, o acesso está lá e nós desprezamos, e o Espírito Santo, um presente de Deus para todos nós, que nos ensina, que nos encoraja, que nos consola, que nos guia. O Espírito Santo, o artista principal do livro de Atos, que hoje, o livro de Atos, nós que escrevemos, nós somos o povo de Deus, e precisamos ser guiados por esse Espírito. É assim que nós conhecemos o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe, foi uma questão de perdão. Foi o que você fez para pagar a dívida? Nada, foi graça. O Senhor simplesmente resolveu perdoar. Ele chegou para a esposa e disse, olha, você me deixou, mas eu estou fazendo uma nova aliança com você. Vou perdoar o que você fez comigo. Estou te chamando de volta e fazendo uma nova aliança. E hoje nós cantamos, né? Que somos a noiva e estamos esperando o noivo para dançar. Algumas pessoas acharam estranhas. Isso estranho. Mas agora você entende que a igreja do Senhor faz parte dessa nova aliança, é a noiva do Senhor. Nós representamos essa noiva, essa nova aliança, onde Jesus é o noivo e a igreja a noiva. O povo de Israel anulou, mas o Senhor, ele casou de novo. E o que é que ele espera de nós, para finalizar? Estamos finalizando essa mensagem. E aí eu queria ler para você, Joel 2, 12 e 13. O véu se rasgou, está tudo feito por Jesus, mas falta uma coisa. Ele espera que você se rasgue aí também. Como assim? Antigamente, você via pessoas que rasgavam as suas vestes. Quem está assistindo algumas novelas que falam bíblicas, já devem ter visto isso. Quem lê a Bíblia, algumas passagens do Velho Testamento, até do Novo, vê que pessoas rasgam suas vestes, simbolizando um tipo de humilhação. E elas rasgavam as vestes, fazendo um pedido ao Senhor e reconhecendo o seu erro. Só que eles começaram a fazer isso demais, e os corações não mudavam. E Joel 2, 12 e 13 diz assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
Não é só um pouquinho nem a metade, é todo. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Aí ponto. Aí ele diz, rasgai o vosso coração. Não é veste, é o coração. E não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio para irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Essa é a nossa chance. Se nós rasgarmos o nosso coração, se nós tirarmos as nossas máscaras, você entende isso? Na época de vestir máscara, se nós tirarmos as nossas máscaras, removermos, agora dessa vez o véu do rosto, não mais o véu, o outro tipo de véu, andar em verdade, honestidade, bondade, chegar para o Senhor verdadeiramente, se nós chegarmos e pedirmos a Ele, não com veste rasgado, mas com o coração rasgado, Ele é bondoso. A palavra de Deus diz assim, Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em benignidade e se arrepende do mal. Por que o coração? 1 Samuel diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quantas pessoas estavam nos templos, mais distantes do Senhor? Quantas pessoas estavam longe, mas estão perto? E quantas pessoas estão perto, mas estão longe? Mas saiba de uma coisa, o Senhor vê o teu coração. Talvez eu não esteja te vendo aqui, porque nós temos barreiras físicas. E a tecnologia não permite que eu veja você. Mas o Senhor está te vendo aí. O Senhor vê o seu coração. O Senhor vê e sabe como você está. E só terá acesso aos santos dos santos quem rasga o coração, quem se humilha, quem busca o Senhor Jesus, que é o caminho, a nossa referência. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Pai, mandou Jesus e disse, olha, toma, esse é o modelo. Sabe o Deus invisível? Ele não é mais invisível, está aí Ele. É a manifestação de quem eu sou. O que é que a humanidade fez? Crucificou. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Você já percebeu que quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou com o corpo glorificado? Maria nem reconheceu o corpo glorificado, conheceu a voz. Mas Ele poderia ter reconhecido, sem, aliás, ter voltado, né, ter ressuscitado sem cicatrizes, mas as cicatrizes continuaram. E quando alguns perguntaram, és tu mesmo, Jesus? Ele mostrou as cicatrizes. Porque Ele não queria que a gente esquecesse do que nós fizemos, o que Ele fez por nós na cruz. Nós não podemos esquecer sobre o que Ele fez por nós na cruz. Esquecer que essas mãos que hoje estão marcadas, só curaram, só libertaram, só salvaram. E nós que nós fizemos, enganchamos cravos nas mãos. Esses pés que conduziram Jesus e seus discípulos à libertação, as pessoas marginalizadas. Sabe aquele homem que estava numa fila esperando a água se mover? Os pés de Jesus o conduziram até lá. Salvaram aquele homem que esperava uma fila enorme lá do INSS. Jesus disse, rapaz, tu pode ficar livre agora, liberto agora, curado agora. Esse homem foi curado, não sabia nem quem era. Depois ele percebeu, era o Senhor do meu lado. Esses pés que levaram Jesus foram cravados também. E essa canção diz isso. Fechando eu
teus pés. Jesus está sofrendo, e sabendo eu, tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Pode vir mais pra cá? Ainda Estou ali. Você ainda está aí contemplando? parado. As mãos de Jesus. Olho para as suas mãos e lembro. Foi o que elas fizeram para merecer isso. Mãos que um dia Ele estendeu para curar. Mãos que um dia Ele estendeu para salvar. E mais? Mãos que um dia Ele estendeu para abençoar.